A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa já vendeu mais de 400 mil livros. Na novela Caminho das Índias, ela ajudou a escritora Glória Pérez a criar a personagem Ivone, a psicopata interpretada por Letícia Sabatella. No último livro, ela pesquisou no ambiente escolar os tipos de bullying que fazem tantas crianças e adolescentes sofrerem. Qual é a diferença entre a brincadeira, às vezes maldosa, que sempre existiu, sempre vai existir, entre crianças e adolescentes e o bullying? Essa é uma pergunta ótima, Mônica, porque brincadeira é uma situação em que todos se divertem. Quando existe uma criança sofrendo e a outra se divertindo, a gente já chama de bullying. Por exemplo, um apelido. Eu tenho um apelido na Bahia que sou Negona. Isso nunca me ofendeu. Né? Então, se é um apelido carinhoso, se é uma brincadeira no qual a pessoa não se sente agredida, não se pode falar em bullying. É uma brincadeira. Agora, brincadeira, todo mundo tem que se divertir, tem que ser bacana. Não pode ter sofrimento. Não pode ter sofrimento ou mágoa por parte de alguém e diversão por parte de outro. O que classifica mais o bullying em relação às características de quem agride e de quem é agredido? Na realidade, no fenômeno bullying, você tem três agentes, né? O agressor, as vítimas e os espectadores. O agressor, geralmente, é aquele aluno que tem um perfil popular, ou ele se destaca porque é mais forte, porque é mais bonito, ele sempre tem, ou numericamente ele é mais enturmado, ele tem um poder dentro daquela comunidade escolar, né? A vítima, geralmente, é um perfil de uma criança ou de um adolescente mais tímido, mais reservado, são crianças que não são de muita patota, são mais individuais, mas são pessoas tranquilas em geral, que não se utilizam de violência, nada disso. E geralmente são perseguidas por isso, por ter alguma característica, por serem mais tímidos ou porque tem alguma coisa que fuja ao padrão, uma menina ser mais gordinha, um menino usar óculos ou ter um pouquinho de orelha, de abano, quer dizer, sempre está se escolhendo um motivo totalmente fútil. E os espectadores, que são aquelas crianças que estão vendo tudo, na realidade a maioria deles sabe que aquilo é errado, não quer participar, mas acaba apoiando os agressores com medo de serem as próximas vítimas. Esse termo bullying tem origem inglesa, é um termo usado em todo o mundo, mas não ajudaria a gente ter uma palavra em português para facilitar até as conversas sobre esse assunto? Isso aí é ótimo, porque bullying, né, na realidade, não tem uma tradução em português, nem em Portugal. Tá? E acabou se convencionando que bullying é todo comportamento agressivo, violento, que ocorre no território escolar, seja ele praticado por meninas ou por meninos. Agora, a origem da palavra não existia nem a palavra bullying, existia a palavra bully, que é valentão, truculento, quer dizer, aquelas crianças mais agressivas que se impõem pela força. E aí derivou bullying. E hoje é internacionalmente conhecido por denominar a violência nas escolas. É geral. A gente não tem mais como mudar esse termo. Quando esse comportamento atinge proporções trágicas, como aconteceu na escola Columbine nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, os casos tomam proporções maiores, apesar de vem diminuindo, porque o acesso às armas de fogo é muito fácil. Né? Então, essas crianças têm arma de fogo dentro de casa. Mas tem casos, o bullying ele pode levar desde sintomas psicossomáticos, ou seja, náuseas, enjoo, insônia, diarreia, principalmente no horário que antecede a ida para a escola ou na véspera. Por exemplo, domingo à noite, a criança já começa a passar mal, não estou bem, isso já é um indício de que ela pode estar sofrendo bullying. Então, essas crianças, elas começam a adoecer lentamente. Se a coisa vai agravando, em geral isso evolui ou para uma fobia escolar, uma recusa a ir à escola, ou para uma síndrome de pânico, ou para um quadro de depressão, e em casos extremos, como a gente viu em tiros em Columbine, casos de homicídio e até suicídio. Que não é só em Columbine, que a gente tem casos aqui no Brasil, no interior de São Paulo, na Bahia, inclusive no Rio de Janeiro, casos em que acabaram com homicídio e suicídio. No seu livro você cita várias personalidades, Madonna, Tom Cruise, Kate Winslet, pessoas que conseguiram superar o bullying. O que essas pessoas têm em comum, o que faz com que elas tenham conseguido superar e não sucumbir? E depois de terem enfrentado isso na adolescência,
enfim, terem conseguido sucesso e seguido em frente. Existe uma coisa em física que se chama resiliência. Resiliência é a capacidade do elástico, que é de ser esticado e, ao ser solto, acumular uma energia e voltar com mais força. Se a gente passar isso para o conceito de comportamento humano, é a gente dizer assim: o que não me mata, me fortalece. Então, existem crianças que têm essa capacidade de pegar o sofrimento, transformar toda aquela mágoa e raiva em um exercício profundo de um talento, que todo ser humano tem, e se dedicar compulsivamente a algo que ela saiba que faz melhor e faz de um jeitinho diferente. E a probabilidade, nessa hora, da gente identificar e ajudar essas crianças a seguirem esse caminho é enorme, porque ali é onde se recupera a autoestima, é onde ele faz a diferença. E aí essas crianças podem dar uma grande reviravolta e transcender. Como é que foi no caso da Madonna, por exemplo? O caso da Madonna, por incrível que pareça, numa era que era moda fumar maconha e ser da geração flores, né? Hippie, aquela coisa, a Madonna era uma menina que queria estudar balé clássico, né? E era implicada, porque justamente era uma menina que não tinha os rituais hippies que imperavam na maioria da juventude naquela época. Então ela foi colocada totalmente de lado por esse aspecto. E eu fiz questão de separar personalidades, somente aquelas que em autobiografias ou reportagens deixaram claro: eu sou o que sou hoje pelo bullying que sofri. Que elas viram que realmente foi esse fator detonador dessa virada, dessa grande virada. E eu estou muito feliz porque em breve a gente vai poder incluir personalidades brasileiras que começam a falar, que começam como Guilherme Beringer, né, pessoas, a Babi Xavier, pessoas que agora começam a declarar e a gente poder usar isso. Porque eu não usei no livro porque eu não tinha nenhuma declaração e eu não poderia usar sem autorização. Brasília, campeã do bullying nacional. Você vê alguma relação, alguma explicação para isso? Olha, Mônica, aí eu diria que é o meu ponto de vista, né? Porque claro, foi só uma estatística. Brasília eu acho muito simples de entender porque é a capital do poder, né? E onde se concentra o poder, se concentra os excessos do poder, se concentra os excessos de benevolência com os filhos dos poderosos, e não é à toa que a gente tem casos em Brasília, que a gente lembra muito bem de adolescentes que atearam fogo em índio, em mendigos. Quer dizer, a gente não pode esquecer que os bullies de hoje, os agressores, as crianças hoje que veem esse uso, esse abuso de poder, vão usar isso no futuro e vão se transformar nos praticantes mais severos de bullying. Essa pesquisa do IBGE detectou também que o bullying é mais frequente nas escolas particulares do que nas escolas públicas, que geralmente são tão criticadas pelas suas deficiências. O que acontece aí que, quando o poder aquisitivo é maior, esse problema é mais frequente? Não existe escola onde não haja bullying. O bullying é um fenômeno da interação humana, né? Da disputa de poder entre seres humanos, especificamente nesse território escolar. Se a gente pensar que as crianças passam grande parte da adolescência e da infância na escola, é lá que vai se concentrar maior os embates e essas disputas de poder características das relações. O que acontece qual é a postura da escola perante o bullying? E pasmem, e realmente isso é verdade, as escolas particulares tendem a negar o bullying, dizendo que isso pode ser uma estratégia de marketing negativa. Para você ter uma ideia, uma vez eu estava passando, há um mês atrás, numa rua em São Paulo, e tinha uma faixa enorme no colégio particular assim: aqui nós não temos bullying. Quer dizer, isso no mínimo é uma propaganda enganosa, porque é impossível não ter. Agora, se tivesse lá uma faixa: aqui nós temos bullying, mas a gente batalha contra isso, provavelmente eu pararia até e pensaria em botar meu filho lá, né? Então, o que acontece hoje é que nas escolas públicas já há uma... Não existe essa negação. Não existe essa negação porque os conselhos tutelares, né, que já vêm do Estatuto da Criança e do Adolescente, já incluiu essa questão da violência escolar. E ele tem um papel muito determinante nessa formação, nessa orientação e até no protocolo das escolas municipais e estaduais e federais, de quando ocorre o bullying, o conselho é acionado. O cyberbullying, aparentemente, poderia até não ser tão nocivo, mas a gente sabe
que tem uma agressividade muito grande nesse tipo de bullying. O que é que está acontecendo? Eu diria que se não é o pior tipo de bullying, porque eu acho que o bullying sexual é muito grave, né? Agora, o cyberbullying, ele é muito grave. E até pouco tempo ele era tão grave por um único motivo, porque os agressores contavam com anonimato, que eles não seriam descobertos. Então, eles inventavam nomes e eram capazes de entrar no Messenger, ou no Facebook, ou no Orkut, em várias comunidades e difamar as pessoas, fazer montagens dantescas, colocar meninas em posições eróticas, meninos substituindo o rosto de uma pessoa num filme pornográfico, quer dizer, coisas absurdas. E o efeito do cyberbullying ele é tão devastador porque, em questões de segundo, você torna aquilo um escárnio público, pela velocidade com que se propaga. E hoje, graças a Deus, está mudando a realidade, porque a gente está com a SaferNet, que é uma polícia especializada em localizar de onde vem a agressão. Então, isso tudo começa a mudar. Porque tem uma coisa tão interessante, que a grande maioria dos bullies, quer dizer, dos agressores, são muito covardes. Quando eles são localizados, isso passa, isso cessa. É literalmente assim, uma capacidade que a gente tem de impor limites a essas pessoas que brincam de magoar, brincam de humilhar, brincam de difamar. Por que o bullying, em geral, é mais praticado por meninos? Eu não diria que é mais frequente aos meninos, eu diria que é mais nos meninos o bullying mais frequente é o material, quer dizer, o agressivo, o pedala robinho, geral, que pode chutar. Agora, as meninas, por exemplo, elas fazem um bullying muito pesado, mas é o bullying dissimulado, é o da fofoca, é o da discriminação. O cyberbullying, por exemplo, é igual. É igual para meninos e meninas. Para meninos e meninas, né? Agora, o bullying psicológico são mais as meninas, o bullying material, físico, é mais os meninos. É só um estilo. Para os pais, quer dizer, é muito difícil, eles têm dificuldade de contar as próprias testemunhas, muitas vezes ficam quietas. E quais são, assim, os sinais de alerta básicos, assim, para os pais perceberem que o filho está sofrendo isso no colégio? Primeiro, assim, as crianças que sofrem bullying não falam, tá? Não falam por dois motivos. Não falam porque eles são ameaçados. O grupo que faz bullying, ele fala, se falar, a gente te mata, se falar, a gente vai fazer não sei o que com seu pai, com a sua mãe. Então, a criança realmente fica amedrontada. E, num segundo momento, muitos não falam porque tem medo de decepcionar os pais, porque os pais vão achar que eles são frágeis. Então, eles sofrem duplamente, uma por omissão e outra por um sentimento de inferioridade ainda maior, né? Então, esses dois motivos, eles acabam não falando para os pais e acabam não tendo esse apoio direto. O que acontece é que os pais têm que estar muito atentos, porque é aquilo que eu estou dizendo, não existe escola que não tenha bullying. Agora, existem comportamentos típicos de quem sofre bullying e de quem faz bullying. O comportamento típico de quem sofre bullying é aquela criança ou adolescente que na escola ele sempre vai estar isolado, ou no recreio ele vai estar perto de adultos, ou do cantineiro para tentar se proteger, ou do inspetor, porque ele precisa de uma proteção, ou de um grupinho de meninas que conseguem ali dar uma proteção para ele. Ele não vai ser chamado para as festas, não vai ser chamado para os passeios, para as viagens, ele está sempre com uma cara angustiada, amedrontada. Então, tudo isso... Uma mudança súbita, né? Uma pessoa... Ou começa a passar mal. Chegar atrasado. Às vezes pode afetar, inclusive, as notas, né? Claro, mudar um aluno que vinha com um desempenho, começa a cair, começa a faltar demais, começa a esquecer material, quer dizer, começa a se descuidar de toda a sua vida escolar. Então, isso é um sinal. Em casa, ele recebe pouco telefonema, ou ele começa a ter uns ataques súbitos de raiva que os pais ficam sem entender. Mas é porque toda aquela raiva que ele não consegue descarregar, então sai às vezes dentro de casa com assim, não me enche, não sei o quê. E o pai, nossa, mas não estou fazendo nada, chamei para jantar. Na hora de ir conversar com o colégio, né? Muitos pais enfrentam dificuldades, né? Qual é o comportamento saudável, bacana do colégio? Que tipo de comportamento o colégio não deve ter? E que armas os pais têm para conseguir contornar essa situação junto com o colégio, quando eles encontram resistência do colégio? A questão é, temos um problema? Temos. Como vamos resolver? Pais,
e escola sentam, vamos dar informação, vamos promover debates, vamos promover gincanas que premiam uma política anti-bullying. Quer dizer, todo mundo senta e vai se responsabilizar por isso. Quando você tem uma coisa mais grave, né? Seu filho, finalmente, depois de muita insistência, chega o dia que ele te conta: não, eu apanho de 5 garotos, nomes tais, tais, tais e tais. E você chega com esses nomes na direção do colégio. Há algo de emergencial que o colégio deve fazer? Pode, que é acionar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele entra quase como um juiz que toma providências tanto na questão escolar quanto com a questão familiar, né? Tornando aquilo quase um ato ajuizado no sentido das obrigações de cada um, se aquilo não cessar, um pequeno inquérito. Uma pequena investigação. Exatamente. E aí, se a gente não tiver essa postura da escola, só cabe aos pais, de fato, recorrer a um advogado que entenda de bullying, né? É o que eu digo para as pessoas. Porque tem gente que fala assim: eu fui falar com o advogado e eu não sabia o que significava, ele não sabia o nome. Ele falou assim: mas é bullying ou é bulimia? Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Bulimia é um comportamento anormal de comer compulsivamente. Então, a gente não pode aceitar que assim, é um problema do seu filho. O seu filho é tímido, o seu filho é fraco. Isso não pode acontecer, porque nenhuma violência pode ser justificável, Mônica. Né? E do outro lado, né? Quando você é chamado no colégio: olha, o seu filho junto com fulaninho, ciclaninho e beltraninho estão aí ameaçando, perseguindo, batendo em crianças. Como é que a gente conversa com o filho da gente quando a gente percebe que ele está no perfil do agressor? Sempre a conversa tem que ser muito franca e deixar muito claro que aquilo tem consequências. Consequências para ele e consequência para você, que é mãe, que é pai. Por exemplo, hoje a gente já está tendo vários estados que já estão com legislação própria. Isso está acontecendo no Rio Grande do Sul, está acontecendo em Curitiba, já está montando uma legislação. O primeiro estado foi Pernambuco, que fez uma lei anti-bullying em dezembro de 2009. As coisas estão começando a mudar e os juízes estão começando a dar realmente, independente da lei, o abuso moral que está havendo e da questão do assédio psicológico. Então, hoje, se você for ver, existem vários tribunais já condenando pais de agressores e condenando próprios agressores quando eles são maiores de idade. Então, é uma realidade que não dá mais para botar debaixo do tapete. E quem não assim fizer, sejam os pais, seja a escola, vai estar literalmente, totalmente desconectado com o tempo. Porque as consequências depois são para a vida inteira, dos dois lados, né? O comportamento do agressor, de certa forma, não existe o bullying entre adultos, mas de certa forma existem outros comportamentos. Outros desdobramentos, né, Mônica? No ambiente de trabalho, quais seriam? É porque o bullying cresce, né? A gente sempre não pode esquecer que aquele menino que agride o colega pode agredir o colega no trabalho. Aquele menino que agride as meninas na escola pode ser o cara que espanca as mulheres na vida adulta. A gente não pode esquecer isso. E talvez isso seja tão importante, tanto a gente olhar o lado do agressor quanto da vítima, porque a vítima carrega traumas e às vezes irreversíveis para o resto da vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente não lidar e não tentar mudar, moldar, adequar o comportamento dos agressores, também é a gente cuspir na única chance que a gente tem de mudar uma sociedade quando ela é mutável, que é na infância, que é na adolescência, que é nos bancos escolares, porque depois já é caso de polícia. Ana Beatriz Barbosa Silva, escritora, obrigada por essa entrevista. Obrigada a você. Muito obrigada.